Senador Hélio José, como havia conversado com Vossa Excelência, que nós estaríamos aqui nessa sexta-feira, chamado feriadão, para dialogar com o povo brasileiro via o sistema de comunicação do Senado sobre a CPI da Previdência. E assim o fizemos. Eu suspendi a minha viagem, Vossa Excelência tinha inúmeros outros compromissos para falar dessa CPI, porque achamos importante, porque tanto a sua rede social como a minha, né, as nossas redes sociais, dizem, não, mas não é divulgado devidamente o relatório que nós estamos assinando embaixo. Digo, olha, vocês entrem e assistam pela TV Senado, nessa sexta-feira que eu, o senador Hélio José, e aqui cumprimento já o presidente da Casa, que não criou nenhum obstáculo nesse sentido, e cumprimento aqui todos os funcionários do nosso Senado, que por ser um feriadão, né, podia alguém achar que não ia ter nada. Mas eles estavam aqui de plantão, iam trabalhar normalmente, e não me diziam agora, alguns, olha, senador, é importante esse relato da CPI para que o Brasil saiba realmente qual é a situação. Eu quero cumprimentar. Primeiro, Vossa Excelência, que como teve uma postura equilibrada, tranquilo, sempre na linha daquilo que nós falamos, tanto eu, Vossa Excelência, e os outros senadores, é uma CPI propositiva. Porque teve alguns convidados, grandes devedores, que chegaram até com habeas corpus na mão, lembra? Achando que nós íamos mandar prender alguém. Nós não temos o poder de prender ninguém. Nós temos que fazer como Vossa Excelência fez. Encaminhar para os órgãos competentes e, se tiver que alguém responder, vai responder. Baseado no trabalho brilhante, compacto e, ao mesmo tempo, corajoso, que Vossa Excelência assina como relator, mas que eu quero cumprimentar todos os senadores, né, e todas as entidades que tiveram lá naquela oportunidade, que já concluímos, né? Dia 6 agora, que é a segunda, seria o prazo limite. Então, dia 6 nós pretendemos entregar já, começar a entregar ao presidente do Congresso, e como Vossa Excelência lembrou muito bem, a todos os senadores e deputados, 81 aqui e 63 lá. Vossa Excelência lembra que foram 62 senadores. Para a gente falar 61 assinaram e mais, naturalmente, eu e Vossa Excelência, com o apoio de todas as entidades desse país, todas as entidades apoiaram. Não teve uma entidade que se manifestou contra a importância dessa CPI. Quero cumprimentar a consultoria do Senado, só não vou citar nomes, poderia citar um ou outro mais próximo a mim, mas não o farei, né? Quero cumprimentar toda a consultoria, porque mesmo aqueles que não estavam lá estavam atuando em outras áreas, mas sempre contribuindo. O relatório está sendo muito elogiado. Vossa Excelência teve cuidado de cada número que Vossa Excelência coloca, cada dado, cada informação, cada proposta. Vossa Excelência lembra no relatório, essa proposta veio da audiência no número tal, conforme consta aqui nos documentos que as pessoas podem se socorrer. Vossa Excelência lembrou muito bem das nossas páginas, da página do Senado, que está lá o relatório da CPI, transparência absoluta. Eu vi que alguns, que não é verdade, desculpe a expressão, deve ter um problema vinculado, eu digo problema vinculado a grandes devedores, tentam desqualificar. Isso é normal. Eu até respeito, porque na política é isso, tem que ter o contraditório. Agora, nós somos muito conscientes que essa CPI, ela entra para a história do Brasil. É a primeira CPI da Previdência que se fez, teve início, meio e fim. Que já teve na Câmara uma, como eu estava lá, mas já fizeram ela morrer na metade. Essa não, pelo contrário. Foram 4 meses, depois mais 2 meses, o custo foi insignificante, nós tínhamos 150 mil para gastar, de 4 meses, depois mais 2, e não gastamos nem a metade disso, ou gastamos acho que 1/3 disso, né? Não chegou a 1/3. E demos devolvendo para casa o restante. Que eu acho que a Casa poderia fazer um gesto ao Brasil, via gráfica, imprimir, porque esse trabalho não pode ficar, embora a gente vai mandar por conta minha e sua, bem dizer,
para os senadores e deputados, prefeitos e governadores, a Casa poderia imprimir e remeter para as universidades também, porque, como alguém disse lá, e foi um estudioso no tema, eu repito a frase dele, não terá uma universidade desse país que atue nesta área, por exemplo, do direito, né, do direito previdenciário, da seguridade, que não vai ter que ter esse livro, eu diria, que é o relatório da CPI da Verdade, para se debruçar, porque ali a gente conta, inclusive, eu digo a gente porque é nós todos contamos um histórico de como é que começou, onde estiveram os maiores problemas, o que está acontecendo agora, e aí, Vossa Excelência muito bem leu aqui, já apontou o futuro. O que temos que fazer? Então, não adianta querer negar a CPI. A CPI existe, ela é verdadeira, e por isso, se tiver um mínimo de bom senso por parte do governo, com esse relatório na mão, o governo esquece de vez essa dita reforma da Previdência, que quer que a pessoa se aposente depois dos 49 anos de contribuição e quer também que só depois dos 65 de idade. Eu insisto muito com esse dado. Como a média de emprego do brasileiro é 9,1 meses por ano, a média é essa. Então, para você fazer o cálculo para se aposentar, você terá que partir do dia que assinou a carteira, digamos que assinou a carteira com 20, mais 64, 84. Vai se aposentar com 84, Senador Paulo Paim, uma parte. Como eu fiz com Vossa Excelência, é uma satisfação receber a parte do relator Olha, e presidente senador, da sessão. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Olha, foi uma satisfação imensa trabalhar com Vossa Excelência nessa CPI, porque Vossa Excelência, além de ser um profundo conhecedor do tema, é uma pessoa que vive a problemática do cidadão brasileiro e que tem um olhar fraterno e um olhar, não paternalista, fraterno, um olhar compreensivo da situação e que procura solução para resolver. Então, consequentemente, esses dados que Vossa Excelência introduz, a fala de Vossa Excelência, são altamente relevantes, porque por isso que a gente chamou de PEC da morte, a PEC 287. Corretíssimo. Porque as pessoas não conseguirão estar vivas para poder coletar frutos da aposentadoria. E a gente aqui na nossa CPI, o objetivo que nós temos é demonstrar para o Brasil que é possível fazer uma reforma cidadã, que é possível a gente construir uma situação que torne perene, tranquila, a previdência dos diversos possíveis aposentariados. Então, cumprimento a Vossa Excelência, deixo claro a Vossa Excelência que Vossa Excelência foi de uma altivez, de uma contribuição muito grande para esse relatório. E se esse relatório, que foi da minha autoria como relator, tem uma qualidade hoje reconhecida, deve-se muito também a Vossa Excelência. E nós procuramos, eu quanto engenheiro e Vossa Excelência como um sociólogo da vida, a trabalhar em cima de bases escritas, em cima de referências, em cima de posições dos diversos setores, fazendo aquilo que o governo deveria fazer, que era ter pego o Conselho Nacional da Previdência Social, ter reunido, discutido com todo mundo, antes de apresentar uma proposta de PEC. E nós fizemos, por isso que nós hoje temos um monte de proposta de PEC e um monte de projeto de lei, igual já relatei, apresentando. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Hélio José. E depois o governo faltou com a verdade, não adianta. Vocês viram algum programa da TV do governo, ou propaganda, quando ele fala que é preciso a reforma, se ele já falou alguma vez que já existe idade mínima, que já existe tempo de contribuição definido para uma mulher, vocês nunca viram. Porque eles omitem. As pessoas me encontram quando eu viajo pelo país, ou pelo interior do meu querido Rio Grande, e dizem, Paim, e aí? Mas o governo diz que não tem idade mínima, o governo em nenhum momento fala qual é a idade mínima e qual é o tempo de contribuição, e por isso que ele estaria colocando agora, senão vai ficar aquele tal de fator. Aí eu tenho que dizer, olha, existe uma lei de 3, 4 anos atrás, que nós aprovamos aqui, e foi sancionada, é lei, que a idade mínima é 60 anos para o homem, 35 de contribuição, que é chamada fórmula 85-95, porque 35 mais 60, 95. Mulher,
30 anos de contribuição mais 55, que corresponde a 85. E ainda tem nessa lei um plus que diz. Aí o camarada me disse, numa entrevista um outro dia, mas você sabe que a expectativa de vida do brasileiro, enfim, da humanidade, está aumentando. Eu sei. Sei tanto que na lei já tem lá um artigo que tem um plus que diz que à medida que a expectativa de vida comprovadamente pelo IBGE aumentará um plus também. Então, por quê? Por que fazer essa maldade com o povo brasileiro? Nós vemos falando há décadas e décadas que a Previdência é superavitária. Eles diziam que não. Aí veio a DRU e tirou 20%. Como é que eu tiro 20% de algo que eu sei que não tem caixa? Eu só vou tirar do que tem. Pois vem o governo atual e tira 30% ainda. É porque ele sabe que tem lastro. Ele sabe que tem fundo. Senão ele não ia ter a coragem de chegar aqui nesse plenário e dizer que agora vai tirar 30%. Isso tudo, pessoal, a nossa CPI muito bem trabalhou, discutiu. Nós vimos o pessoal da Receita Federal, os auditores fiscais da Previdência. Nós ouvimos procuradores, juízes, ministros. E todos reconhecem que o problema é de gestão. Vossa Excelência lembrou muito bem ali. Eu gostei de ouvir o Rachid, secretário-geral da Receita Federal, né? Ele foi muito claro, ele estava ali como um profissional. Ele disse, parem com essa história de dar anistia, refis, abrir mão de multas e juros. Deixem nós fazer o nosso trabalho. E recentemente aqui já deram mais uma anistia, mais um refis, e agora abriram de novo, de novo o prazo para que outros devedores entrem ali e não paguem também. Ainda falam em fazer essa reforma. O que eu dizia antes, que eu repeti agora. Eu quero que esse governo do presidente, queira ou não queira, presidente, Temer, o mínimo de bom senso, recolha essa reforma da Previdência, arquive ela. Pode dizer o que você quiser, pode dizer que tentou e a CPI veio com outros dados e criou uma contradição, argumente o que quiser, mas retire essa reforma e deixe que um governo eleito pelo voto direto agora, em 2018, deixe que o Congresso se debruce sobre uma proposta com profundidade, se debruce sobre o relatório da CPI. A nossa proposta, a palavra que nós mais usamos, senador Hélio José, como Vossa Excelência, é de gestão. Se é de gestão, vamos a fundo na gestão. Eu tenho dito, e o senador também, e os outros senadores, se nós formos a fundo na gestão, por décadas e décadas, a nossa Previdência não terá déficit. Apesar de tudo que já desviaram, eu digo só daqui para frente. Mas vamos cobrar esse mais de 1 trilhão dos grandes devedores, não é só com a Previdência, eu digo, esse é 1 trilhão pronto para ser executado. E eles dizem que dá para arrecadar 94,1%. Esse 1 trilhão é de Previdência em torno de 500 bi. Estou falando atual, agora. Não estou falando do acumulado da Constituinte para cá, que não foi recolhido muitas vezes. Mas agora a dívida pronta para ser executada. Dá para arrecadar 94,1%, se der estrutura para os procuradores da Fazenda, dados deles lá. Eu tenho aqui, por exemplo, esse dado que é impressionante. Auditores fiscais, precisaríamos ter em torno de 10 mil. Isso é investimento, não é gasto, porque eles vão arrecadar 3 vezes mais do que vão receber. Parece que estão em torno de 1.000. Procuradores da Fazenda, atualmente em torno de 3 mil, eles precisariam ter o dobro para executar todos os processos. Só alguns dados, o senador já falou, mas eu fico muito indignado com a tal da apropriação indébita. Isso é um assalto ao bolso do trabalhador. Calcula 30 bi por ano. Estamos aqui no relatório. Isso aqui são dados, um resuminho do relatório do senador Hélio José. Quem trouxe a denúncia não é o senador Hélio José, não é o Paim, não foi nenhuma central, nenhuma confederação, foi os auditores fiscais que comprovam com dados e números. Eles checaram, como é que eles chegaram a esses dados? Com a contribuição que eles... Vou dar aqui a informação, que eles checaram com os dados do Fundo de Garantia. Como você tem que arrecadar tanto sobre o Fundo de Garantia, teria que arrecadar tanto também sobre a Previdência, de forma automática.
porque ali é o dinheiro do trabalhador que está para entrar. Entrou o fundo e não entrou o da Previdência. Meteu a mão. E tu sabe quem meteu a mão, não tem como não saber. É só pegar ali, fazer o confronto de dados, o que entrou por fundo de garantia e por que não entrou a Previdência. E não fazem, e não recolhem. Mas não estou condenando aqui, não, os profissionais, servidores públicos, não estou condenando, não, porque eles foram lá e disseram, tiveram coragem de dizer, nos deem estrutura que nós conseguimos arrecadar 94,1 desses cerca de 1 trilhão, que vai além da Previdência. Repito, não é só a Previdência. Isso é dívida pronta para ser arrecadado. E não, mamando para o trabalhador pagar conta, que nem agora mandaram. Vossa Excelência lembrou muito bem, Vossa Excelência servidor público, o servidor vai agora para 14%. E por medida provisória. Discutiram com quem? Aí falam que vale é o negociado sobre o legislado. E falam que eles incentivam a negociação. Negociaram com quem? Para tirar agora mais esses 3% em cima da folha de salário do trabalhador. Negociaram com quem? Para dizer que os 5% do contrato feito do negociado não será mais pago. Não terá, o reajuste vai ser zero em 2018. Negociaram com quem? Negociaram com quem para baixar uma medida chamada uma portaria que diz que daqui para frente está liberado o trabalho escravo no Brasil. Negociaram com quem? Me fala aí. Se todo mundo é contra, até o Conselho dos Direitos Humanos da Presidência da República está instalando um processo contra o ministro. O Supremo já deu liminar nesse sentido. A Procuradora-Geral da República, né, que entrou recentemente, doutora Raquel, que aqui foi aprovado por unanimidade o nome dela, Raquel também disse que ele tinha 10 dias para revogar a medida. E daí? Se é um negociado, negociar com quem? Que negociação é essa? Que você assina o papel, cumpra-se, medida provisória. Assina o papel e diz, agora o trabalho escravo está liberado, cumpra-se. Que negociação é essa? Isso não é negociação coisa nenhuma. Isso não é negociação coisa nenhuma. Isso é uma imposição. Por isso, meus amigos, eu, nesta sexta-feira, quando venho à tribuna para falar desse tema, o faço ciente do dever cumprido. Nós cumprimos a nossa missão, que era de trazer ao Brasil dados sobre a CPI da verdade. Aí uma grande imprensa não cobriu. Bom, eu, como sou um democrata, quer cobrir, cobre, não quer, não cobre. Importante é que nós fizemos o dever de casa. Mas não estávamos lá para ser manchete nem no mundo, nem no Brasil. Nós estávamos lá para mostrar qual o mundo real da nossa seguridade, da nossa previdência social. O fizemos. Estamos dispostos agora, em 2018, a fazer o debate com quem quiser, o mesmo esse ano. Mas o apelo que eu faço aqui no terminar esses 20 minutos, senador, porque Vossa Excelência falou mais, porque você é o relator e tinha todo o direito de ter falado 1 hora. Esses meus 20 minutos é pedir para o governo que esqueça de uma vez por todas essa tal de reforma da Previdência. Ela não tem lógica, não tem sentido, eu diria que é impopular, é inconstitucional, não trabalha com a verdade e só vai interessar ao sistema financeiro, porque eles são os grandes devedores. Quem mais deve para a Previdência são os bancos. Nós chamamos na CPI os 5 bancos que mais devem, as 5 empresas da área privada que mais devem. Chamamos também da área da saúde, da educação, frigoríficos, como o tal do JBS, né? Chamamos todos lá, e todos reconhecem, com a frase que eu insisto muito, devo, não nego, não pago, estou esperando a anistia do governo e do Congresso e estou brigando na Justiça. Nós aqui no relatório, o senador Hélio José, relator, leu na tribuna, apontamos uma série de caminhos. Vamos se debruçar sobre a gestão, porque ali que está, como diz o Galdério, para onde a água está passando pelo ladrão, né? Pior que o termo e ladrão cabe bem. Aonde a água, quando enche, passa pelo ladrão, é porque tem ladrão mesmo. Se tem ladrão na água, tem ladrão na Previdência, por amor de Deus. Não vê quem não quer. Por que não faz uma operação Lava Jato?
E Vossa Excelência elogiou a Operação Lava Jato e eu não fiz nenhuma crítica, fiquei só ouvindo Vossa Excelência. Então, eu estou dizendo aqui, Operação Lava Jato, faça uma Operação Lava Jato sobre os grandes devedores, os que caminham na linha da fraude, da corrupção e do desvio do dinheiro da Previdência para outros fins. É como nos disse lá um empresário, eu faço o dever de casa, eu pago tudo em dia. Aquele que não paga em dia, vira uma concorrência desleal, porque ele aplica o dinheiro no mercado, ganha e depois é perdoado. E eu tenho prejuízo, porque a disputa do produto dele é mais barato que o meu, porque o meu paga todos os tributos que a União manda, e ele não paga. Não é justo, senador. Foi o que nos disseram. Porque quando a gente fala aqui nos empresários, pode dar a impressão que a gente está criticando todos os empresários. De jeito nenhum. Pelo contrário, é uma minoria. É uma minoria devedora, que nós temos na lista dos 500 maiores devedores, dos 1.000 maiores devedores, é esses que nós queremos que seja executado. Tem que levar para compadre, não. Acabou essa história nesse país de que malandro é que acaba se dando bem. Por isso que essa CPI, ela faz análise do passado, do presente e projeta o futuro com encaminhamentos, com proposta de emenda constitucional, com propostas de projeto de lei. Não precisa retirar um direito do trabalhador brasileiro, nem da área do campo, nem da área da cidade, seja da área pública ou da área privada. Eu acho que esse governo vai, de fato, entender que essa reforma não tem lógica. Nós estamos no mês de novembro. Temos outro feriado, queremos ou não, é fato, é real, no dia 15 de novembro agora. Em seguida, dezembro. Todo mundo sabe que próximo ao dia 20 de dezembro terminou. Então, não tem a mínima chance viável no mundo real desta tal reforma da Previdência passar aqui. A não ser que vão querer enfiar a goela abaixo de novo. E aí eu termino na linha que Vossa Excelência terminou. Não esqueçam. Não esqueçam, deputados e senadores, quem é candidato a presidente da República, a vice-governador, enfim, ou mesmo alguns que querem concorrer a deputado estadual. Temos eleições em 2018. O povo está até aqui. Pode saber que o povo está até aqui. Nós sabemos que está. Com essa tal de reforma trabalhista, que todo mundo sabe deu no que deu, tanto que agora vamos baixar medidas provisórias. Vai ser um outro debate aqui sobre a reforma trabalhista, que vamos discutir. Medida provisória ela tem força de lei e ela virá aqui o dia 11, estão dizendo. Vai iniciar um outro debate sobre a reforma trabalhista. O que vai dar, não sabemos. O próprio Ministério do Trabalho já tentou montar um grupo de trabalho de grandes juristas devido às enormes contradições que nós denunciamos e, por isso, votamos contra, que tinha naquele projeto. Tanto que montamos aqui uma comissão especial, Vossa Excelência tem colaborado lá, debatendo um estatuto decente do mundo do trabalho, porque esse virou indecente, não tem nem como aplicar. Aí alguém diz, vamos para cima dos juízes, porque os juízes não querem aplicar. É que não dá para aplicar. Nós ouvimos aqui os juízes e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, é inaplicável uma contradição em relação a outra no conjunto do texto. Quando que tentaram fazer uma comissão semelhante àquela que nós montamos aqui, você vai ver ali os argumentos, chamados arrazoados ali, que justificam a criação daquela comissão, eles mesmos dizem, o governo diz. É muita contradição no mundo jurídico e, por isso, não dá para aplicar como está. Vejo com alegria aqui no senador Cristóvão, chegando no plenário, ele que está sempre colaborando aqui para que essa sessão aconteça também na sexta-feira. Então, senador Cristóvão, satisfação vê-lo aqui. Sei que Vossa Excelência logo há de participar dos debates aqui para enriquecer, naturalmente, a opinião pública sobre esse momento difícil que nós estamos vivendo. E eu falei aqui agora, senador Cristóvão, se Vossa Excelência estava no carro, deslocando para cá, ou no gabinete, sobre aquele decreto também do trabalho escravo. Eu estava na tribuna e Vossa Excelência me fez a primeira parte, criticando, condenando e pedindo para o ministro. Revoguem, palavra sua, me permite que eu repita, eu até depois divulguei nas minhas redes, revoguem esse decreto ou renuncia, não tem como esse decreto. E eu aproveitei esse debate aqui que estamos fazendo para falar também desse tema, se a presidência permitir, até porque eu já usei todo o meu tempo, é com satisfação uma parte, senador Cristóvão. Só gostaria, senador Cristóvão, de dar uma parte do senador País cedeu ao senhor, cumprimentar os alunos da Fundação Bradesco, do Distrito Federal, da Ceilândia,
a maior cidade do nosso Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos ao Congresso Nacional. Sou o senador Hélio José, aqui de Brasília. Estamos na tribuna com o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Aqui conosco está também o senador Cristóvão Buarque, que é do Distrito Federal. Sabemos que vocês são alunos importantes, são a nossa juventude. Então, parabéns a vocês que estão aqui. Uma salva de palmas a vocês, uma salva de palmas, tá? Vocês virem aqui conhecer essa casa, né? E que vocês que são a massa crítica, que é o futuro do nosso país, a juventude, nos ajude a fazer realmente uma política limpa e íntegra. O ano que vem, igual nós estávamos falando um pouco antes, teremos encontro com as eleições, no dia 7 de outubro de 2018. Precisamos votar em ficha limpa, em pessoas que não tenham acusações de corrupções, porque o Brasil precisa ser passado a limpo. Parabéns vocês pela visita. Retorna ao senador Paulo Paim, que vai passar para o senador Cristóvão por uma parte. Senador Cristóvão, satisfação à parte de Vossa Excelência. Senhor Paim, o senhor falando, eu estava assistindo pela rádio há pouco, e me lembrando de um outro senador gaúcho, nosso querido Pedro Simão. Pedro Simão. Pedro Simão, ainda essa semana alguém me disse, foi um senador que demitia ministros. Dessa tribuna, ele chegava aí, pegava o microfone e denunciou, acho que mais de uma vez, equívocos de ministros, e suas denúncias levaram a demissões. A gente ou não tem mais nenhum senador Simão, nem o senhor, nem eu, nem o Hélio José consegue, ou temos um governo insensível para o que a gente fala. Eu lembro que quando o senhor trouxe o assunto desse decreto, dessa portaria, que deixa de ver com rigor o assunto da escravidão, eu não apenas também apoiei a sua denúncia, como disse que o presidente deveria demitir esse ministro. Porque eu não demitir, senador Hélio José, dá a impressão que ele deixa o cara fazer e depois ele conserta para ficar como bonzinho. E os outros cometendo erros. Isso foi de uma gravidade que não poderia se passar a mão na cabeça. Sobretudo pelas suspeitas que existem de que a decisão foi feita para beneficiar o agronegócio. E eu aí quero dizer que não acredito que os homens de negócio do agronegócios estejam por trás, porque a maior parte das empresas, como disse aqui, se eu não me engano, o senador José Medeiros, não praticam esse tipo de coisa. São poucos. Então, eu acho um absurdo jogarem a culpa disso no agronegócio, onde tem tanto empresário que cumpre com todo o rigor as leis e consegue funcionar bem, produzir muito, gerar dólares, gerar impostos, gerar emprego, embora cada vez menos empregos por causa da mecanização. Mas não é só esse caso. O presidente Temer parece que se especializou em ter um ministério que dá tiro no pé. É inacreditável. O ministro da Justiça fazia uma denúncia de que a polícia está conivente com o crime organizado no Rio. Ele tinha que ter dado algum subsídio para mostrar isso. Não podia ser uma palavra vazia. Isso até um jornalista admite que faça, levantando o problema, mas não o ministro. Eu li muito nesse fim de semana, alguns dizendo, ele diz o que todo mundo suspeita. Ministro não tem direito de suspeitar, ministro tem a obrigação de mostrar. E ele não mostrou. E levantou suspeitas sobre os quadros honestos da polícia do Rio de Janeiro. Esses últimos dias, a ministra dos Direitos Humanos pedia acumular o imposto, o salário, que eu pessoalmente acho grave isso. Acho que não deveria ser aceito. Não é só ela não, hein, que acumula. Aparentemente tem muitos outros que acumulam. É errado. Mas usar a escravidão como uma metáfora para justificar ganhar R$61 mil em vez de 30 ou 33, isso é uma falta de sensibilidade. O que me incomodou, inclusive, é que uma mulher descendente de escravos. É uma afrodescendente. Incomodou a mim também, senador, pode crer. E uma pessoa pela qual eu tenho admiração pela história, acompanhei, ela é amiga de amigos meus do Movimento Negro da Bahia. Eu já a conheci há algum tempo atrás, não depois de ser ministra. Me chocou muito. Mas, sinceramente, às vezes a gente erra.
O que ela falou depois não demonstra um reconhecimento de erro. Ao contrário, vai dizer, mas eu tenho direito mesmo e talvez a metáfora não tenha sido boa. Pois bem, o pior é que o presidente assiste tudo isso calado, como se não tivesse nada a ver com ele. Cada gesto errado de um ministro tem a ver com o presidente e ele é o último responsável. Como dizia alguém, um presidente de algum país, na frente da mesa dele, tinha escrito: aqui termina a responsabilidade, eu sou o último dos responsáveis por tudo. E assumo. Eu creio que o presidente deveria assumir a responsabilidade e tomar as medidas. Cada vez que não faz isso, vai tirando mais um pedacinho da pequena credibilidade que ele tem na opinião pública. Eu fico preocupado. Qual vai ser essa semana a mancada? Fala, manchete. E qual será o ministro que vai cometer a mancada? Que vai dizer alguma coisa errada, alguma besteira? Qual vai ser ele? E isso repercute na República, repercute no país e até na economia, o que é um problema para nós hoje. Então, eu fico satisfeito que você esteja trazendo o assunto, aquela portaria maldita, 130 anos depois da abolição da escravatura. Vossa Excelência escreveu um livro e me deu a satisfação de fazer o prefácio. Sinceramente, o livro eu não vou falar, mas o belo prefácio seu... o livro está muito bom. É um livro, senador Hélio José, onde eu li as atas dos debates aqui nessa casa na abolição da escravatura. Os 10 dias de maio, que é o título do livro que eu dei. Entre 4 de maio e 13 de maio se debateu aqui a Lei Áurea. E é um debate belíssimo. Coloquei lá, transcrevi o que diziam, inclusive, os escravocratas. Como é que eles justificavam? Aliás, nenhum tinha coragem de justificar a escravidão. Eles só diziam que não era a hora ainda da abolição, que a abolição ia criar problema na economia, que a agricultura ia parar e que era preciso adiar um pouco. Outros diziam que era a favor, sim, da abolição, mas era preciso pagar aos donos dos escravos porque eles tinham direitos adquiridos. Eles tinham comprado. Como é que agora vão desapropriá-los? É um belo debate. E surge aí grande a figura de Joaquim Nabuco, não é? Costurando, não apenas como um grande tribuno e como um grande filósofo da abolição, mas como alguém que entendia muito do regimento interno da casa e conseguia driblar o que era preciso para evitar as constantes postergações que queriam fazer. Esse livro eu fiz e, na segunda edição, o senador Paim fez um belo prefácio. E de acordo com esse prefácio, com essa preocupação e até com a sua descendência, ascendência, que o senhor aqui tem sido esse grande batalhador. E não podia ficar calado nesse momento. Mas eu quero repetir o que eu disse no dia que o senhor trouxe o assunto aqui. Não basta apenas parar a portaria, que, aliás, não foi parada pelo governo, foi parada pela Justiça, que é outro erro do presidente. O presidente deveria suspender, não suspendeu. Foi a Justiça que, felizmente, fez isso. Mas é lamentável que seja preciso apelar para a Justiça hoje para continuar cumprindo a Lei Áurea. Mas não basta nem mesmo suspender a portaria. Esse ministro tem que ser responsabilizado. Esse não é um daqueles erros que você diz, olha, foi sem querer. Não pode dizer foi sem querer, foi um errinho. Não, foi um erro muito grave e que repercute até hoje muito duramente nos fóruns internacionais. Trouxe um desastre muito grande para a imagem do Brasil lá fora. Mas eu insisto que, além disso, a gente vai somando cada dia outro. Sem falar de um recente ministro, que não é mais, pego com malas de dinheiro também em casa. Malas não, caixas e caixas e caixas. Tudo isso vai corroendo a credibilidade do presidente. E ele não toma medidas nem gestos para se separar disso. O perigo é que a República também começa a ser corroída e começam a surgir os aventureiros se propondo a pôr ordem na casa a partir de 2019. E nós sabemos que certos aventureiros terminam pondo ordem, mas uma ordem nefasta. Uma ordem que nem o senhor nem eu poderíamos estar falando aqui. Com certeza. Então, os erros deles ficariam escondidos do ponto de vista da opinião pública e a gente sendo obrigado a cumprir.
Então, eu aproveito essa sexta-feira da manhã para manifestar isso. O presidente precisa fazer gestos para barrar essa profusão de insanidades que cometem a partir do Palácio do Planalto por seus ministros e até por ex-ministros. Eu só peço, presidente, que a parte do senador Cristóvão seja incorporado ao meu pronunciamento.